Fala pessoal, no vídeo de hoje trago informações aí atualizadas diretamente do Corinthians, pessoal. Vamos aí abordar aí no vídeo de hoje a renovação de contrato de Romero, também tem aí a possível chegada, a volta do Guilherme Arana, lateral esquerdo aí, que era do Corinthians e está jogando atualmente pelo Atlético Mineiro. Será que ele volta, Fiel? Comenta aí embaixo se você acha que o Guilherme Arana está de volta aí ao timão. Então vamos para as informações de hoje atualizadas. Lembrando que o link do canal do Gazeta Esportiva vai estar na descrição do vídeo. Vão lá, deixa aquele like também no canal deles, se inscreva no canal. E sem mais delongas, vamos para o vídeo trazendo informações atualizadas do nosso Corinthians, do nosso time do coração. Rapaz, se Guilherme não vir mesmo, o Corinthians vai ficar uma seleção, viu? Vamos para o vídeo de hoje. E tudo mais. Prêmio merecido. Olha, hoje teve o sorteio das fases preliminares da Copa Libertadores e o Corinthians conheceu o adversário de estreia no torneio. Quem conta tudo pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Quem o Timão vai encarar? Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o sorteio aconteceu hoje lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. E não só o Corinthians, como o Bahia, que são os dois únicos brasileiros nessa fase preliminar da Libertadores, souberam quem são os seus adversários. Começando pelo Bahia, só para deixar um suspense maior aí, o Bahia vai pegar o The Strongest da Bolívia e o Corinthians vai pegar, então, o Universidade Central da Venezuela. Esses jogos da segunda rodada dessa fase preliminar, então são 3 rodadas, tá, gente? Na primeira não tem nenhum brasileiro, na segunda, então, o Corinthians pega o Universidade Central e o Bahia pega o The Strongest e quem vencer aí esses jogos passam para a terceira fase, terceira rodada dessa fase preliminar da Libertadores, para aí sim avançar para a fase de grupos, então, do torneio continental aqui, a glória eterna nossa Libertadores, tá certo? Esses jogos da segunda rodada vão acontecer nas semanas do dia 16 e 23 de fevereiro de 2025. Tanto Bahia quanto Corinthians vão decidir em casa por estarem melhores ranqueados aí na Conmebol. Tá certo? Muita gente perguntando, mas quem é esse time? Qual time é esse, né, da Venezuela? Pois é, muita gente sem saber aí quem é a Universidade Central. Muito porque ele tem uma história muito rica, mas é uma história mais rica localmente, porque é a primeira vez que eles vão disputar aí a Libertadores, é um torneio inédito para esse time que conseguiu justamente essa vaga na Liberta por ter ficado em primeiro no Apertura, que é, vamos dizer aí, o primeiro turno do venezuelano, e em nono no Clausura, que é o segundo turno desse campeonato todo nacional deles lá da Venezuela. Então, juntando esses dois lugares, primeiro e nono, conseguiu essa vaga inédita aí e muito legal para esse time venezuelano, tá certo? A gente lembra também que esse time chegou a disputar a 4ª divisão lá na Venezuela, teve alguns momentos difíceis, em 2021 voltou para a Série A, né, do Apertura, do Clausura. Foi meio entre trancos e barrancos, mas esse ano fez uma campanha aí muito boa, histórica e, de fato, conseguiu essa vaga na Libertadores. O principal jogador deles é o Juan Zapata, que terminou esse ano como artilheiro aí da competição, com 16 gols marcados, porém, não se sabe se ele segue ou não no time. Vários jogadores estão saindo, alguns renovaram seus contratos, então, para o ano que vem, a gente vai precisar fazer aí um estudo de quais jogadores vão ficar ou não, porque muita gente chegando, muita gente saindo, muitas peças devem, então, ser modificadas para o jogo contra o Corinthians, que vão acontecer nesses 2 jogos de ida e volta, então, em fevereiro de 2025, tá? E aí, caso o Corinthians avance com a Universidade Central, na terceira fase, vai pegar um time que ainda não está decidido. Vai ser ou um time da Bolívia, que ainda não está especificado, ou o Nacional do Equador ou o Barcelona de Guayaquil, aí apenas caso passe pela Universidade Central. Tá certo, Mi? Beleza, Mar, tá certo. Fala, Silver. Então, o Corinthians se deu bem nesse sorteio aí, convenhamos, né? É mais ou menos, viu? Eu acho que nessa primeira... Então, porque assim, eu acho que qualquer adversário que o Corinthians pegasse aí, o Corinthians seria mais forte e favorito. E aí tem o fator que dificulta um pouco a missão, que é a viagem. Poderia ter pego Boca, poderia ter pego altitude, não é?
Pô, mas vai pegar uma viagem de 40 horas de viagem, o Corinthians vai fazer. Alguma coisa tem que ter também, né? Pô, 40 horas para deixar... Universidade Central da Venezuela. Eu acho que passa. Não dava pra pegar o Boca, porque o Boca tava tava no mesmo pote, não dava pra pegar a Boca. Mas talvez, mas eu pensando no futuro, no cruzamento futuro, poderia ter um... Na seguinte podia exato, pegar, mas não então vai pegar. o sorteio, não só o adversário que pegou agora, mas talvez a combinação. Claro que o adversário é fraco. Claro que normalmente essa fase de Libertadores é mais para encher linguiça e encher o saco do time, né? Que tem que passar por essas etapas até chegar na hora que vale mesmo, que é a fase de grupos. Então é muito mais uma coisa que desgasta o clube, né? Já com o calendário no começo do ano, com viagem longuíssima e tudo mais, do que alguma dificuldade técnica, que aí são exceções, né? O caso do Tolima, por exemplo, foi uma exceção, que tirou o Corinthians nessa fase. Tem outro time aí que caiu na pré-Libertadores recentemente, aí, que foi o Atlético Mineiro, não sei, um time desses aí também caiu na pré-Libertadores, o que não é normal, né? Então, o Corinthians deve passar tranquilamente por esse time venezuelano, que teve uma temporada muito boa, mas que não tem história nenhuma, né? Um time que teoricamente vai apanhar nos 2 jogos, mas vai ter que jogar, vai ter que se desgastar e vai ter que ter elenco para ir administrando já o começo da temporada e não ficar em março chorando que está cansado, né? É triste ver inflada a Libertadores como tá. A FIFA entupindo a Copa do Mundo. Tem que valorizar, estragando né? os mundiais, aí os intercontinentais. A Conmebol agora, pô, o clube brasileiro que não cai para a segunda, eu juro que eu não tô falando por causa do Corinthians, porque aí já vai vir alguém ali me policiar. Tá falando porque o Corinthians não tem nada a ver com o Corinthians. Eu não concordo com esse negócio. O Libertadores tem que ser prêmio para quem foi campeão, vice, aí abriram lá para terceiro, quarto. Agora para 8 times. Você valoriza o torneio. Porque daqui a pouco você não cai para a Série B e você pega a vaga na Libertadores. O Fini, me lembra? Falando aí do arquirrival do Timão, do Palmeiras. Na questão do Corinthians, a situação está um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, porque é o que a gente vem falando nos últimos dias. A diretoria, enfim, os responsáveis pelas contratações acreditam que o time foi formado neste ano, nesta temporada, e a gente viu os resultados aí com essa super evolução do Corinthians nesse segundo turno, não só escapando do rebaixamento, como justamente conseguindo essa vaga para a pré-Libertadores. Então, pontualmente vão acontecer aí os reforços, as contratações, as negociações. Então, muitos nomes acabam surgindo nessa época do ano, em janeiro também, quando a janela abre de fato. Mas, claro, continua, por exemplo, a situação do Pogba. O querido amigo jornalista Marco Belo, lá da Rádio Transamérica, também do meu timão, falando sobre essa possibilidade do Esportes da Sorte, que é o patrocinador master do Corinthians, entrou em contato com a diretoria para tentar ajudar a viabilizar a contratação do Pogba. Aí eu fui bater, conversar aqui com Yuri Medeiros, que é o nosso setorista do site gazetesportiva.com. Algumas informações ainda estão desencontradas, porque são assuntos que vão mudando o tempo todo. O mercado da bola é muito difícil justamente por isso. Numa hora é uma coisa, na outra já mudou a situação. Mas, a princípio, o que nós conversamos aqui também é que ainda não tem nada relacionado à patrocinadora Master, mas a gente sabe que outras empresas estão aí entrando em contato com o Corinthians para tentar viabilizar a chegada do Pogba para 2025. E aí vocês estavam falando sobre o Paulinho jogar só mais para frente. O Pogba também tem essa questão, mas daí por causa do doping que ele foi pego, enfim, foi punido, só poderia jogar depois de alguns meses também com a camisa do Corinthians, contando ainda o espaço de tempo que ele está sem jogar também, certo? Vocês falaram também no início do programa em relação à enquete sobre Guilherme Arana, não é isso? Acho que foi o Alex Miller que falou aí sobre o Guilherme Arana. É um nome que sempre aparece também quando vai abrir uma janela, quando tem possibilidade de reforços para o Corinthians, justamente porque o Arana veio do Corinthians, tem essa super identificação, o corintiano gosta muito do futebol dele e com razão, porque é um dos melhores laterais esquerdos do país, porém também em contato aqui com o nosso querido Yuri Medeiros do site, ainda não há nada, não há uma proposta oficial, apesar da gente saber que sondagem sempre acontece, mas o Arana também está muito bem lá no Galo, provavelmente caso haja um interesse maior do Corinthians em contratar esse jogador, o Galo também não iria facilitar, porque estaria dando para um rival direto, por títulos, enfim, na temporada, um jogador de extrema categoria e qualidade, certo? Agora, uma notícia boa para o torcedor do Corinthians, que é relacionada ao Romero. Romero que, enfim, ainda não é oficial, mas as apurações aqui confirmam que Romero
enfim, acertou a sua renovação com o Corinthians por mais um ano. Tava essa conversa toda, vai renovar, não vai renovar, ele disse que estava bem encaminhado, mas que faltavam alguns detalhes. O detalhe principal era justamente esse tempo de contrato. Ele queria um contrato de 2 anos, o Corinthians estava oferecendo 1 ano e, segundo então apurações, foi fechado em 1 ano mesmo. Ele bateu algumas metas, a renovação automática foi acionada e aí no final da temporada que vem, no final de 2025, as partes conversam de novo para ver se há mais uma renovação. Mas então, em breve, aí o Corinthians deve anunciar mais uma renovação, que é o que a gente vinha falando, né, Mi? O Corinthians está querendo justamente renovar com peças pontuais, principais do seu elenco, como foi o caso do Carrídio, que já renovou, agora, portanto, o Romero, que deve ser oficializado em breve. E assim, o Corinthians vai caminhando no mercado da bola nesse final de ano, início de 2025. Beleza, Má. Então, daqui a pouquinho, o Silvestre, Alex Miller comentam Aranhas. Vamos, claro. E aí, Alex? Romero, eu acho justíssimo renovar então, com o Romero. ele tava num primeiro momento, assim, querendo dar uma encrespada na renovação. Por quê? Porque ele tinha já uma renovação automática pelo contrato anterior, em que o período final do contrato seria até o final do ano que vem, final de 2025. E ele queria renovar por 2 anos e não por 1 ano. Então ele não queria exercer esse gatilho automático de renovação. Ele queria negociar com a diretoria do Corinthians um aumento do prazo, né, desse contrato para 2026. E manter o gatilho lá na frente, empurrar lá para frente? Então, mas aí a diretoria do Corinthians achou que não era, não sei o quê. Houve um impasse, houve interesse também de algum outro clube. E isso ficou mal parado num determinado momento. Mas, não sei qual foi o motivo exato que fez com que o Romero cedesse e aceitasse normalmente a manutenção do contrato, que tinha esse gatilho de renovação automática, então ele fica normalmente até o final do ano. Talvez ele tenha visto o Carrilho sendo renovado por 1 ano e meio, né? O Fagner renovou por 2 anos, isso aí. Então, o Fagner e ele são mais ou menos contemporâneos, né, de Corinthians. Até contratos tão longos de outros jogadores, a diretoria propôs tantos contratos longos. A anterior, essa. O Romero, gente, pô, ele dá conta do recado. Eu também acho. Ele é o patinho feio, sabe o patinho feio? Sei. Tá, não é quando não tem grande ninguém, coisa, não é craque, não é lindinho, tal, não sei o quê, mas sempre que precisa ele é um cara importante no elenco. Eu gosto, ele é Eu acho que não dá pra gente falar, não, o Romero tem que ser titular, não tem que ser, mas ele sempre é importante. Em alguns momentos ele mereceu titularidade, que agora o Corinthians encontrou um time e um caminho. Porque não dava pra ter ele. Mas ele é um cara esforçado, ele é um cara dedicado. É o Rony do Corinthians. Ele tem algumas limitações técnicas, mas ele entrega muita coisa, cara. Ele já salvou o Corinthians de vários BOs. Então por que dá privilégio para alguns jogadores, mais ou menos, com contratos longos, e o Romero sempre o patinho feio? E o Arana? Que bom que ficou pro Corinthians. O Arana é sempre um sonho, como a Marina bem falou ali. É sempre numa janela, numa mudança de temporada. Vamos reforçar o elenco. Aí se lembram até daqueles jogadores que têm uma história no clube, como tem o Guilherme Arana, mas não dá, é outra realidade financeira, inclusive. O Corinthians teria dificuldade agora para contratar o lateral. Se você fosse o Arana, você iria pro Corinthians? Claro. Eu iria. Não teria por que não ir, né? Ainda mais agora que o Atlético não vai disputar Libertadores. Eu acho que pro Arana era um negócio muito bom ir pro Corinthians. Seria bom pro Corinthians, né? Volta para casa e com o advento de jogar Libertadores. E no momento em que o Corinthians parece, porque se começar o ano que vem do jeito que terminou esse, parece que o Corinthians vai dar trabalho em 2025. E é um jogador de seleção brasileira, quer dizer, para ele também seria bom atuar numa equipe que vai disputar as principais competições, né? Cai bem no time do Corinthians, ele? Lógico. Combina super. Ali com as peças Por mais que o Corinthians tenha ido bem com o Bidu nesse final do ano aí, jogando bem, né? Crescendo de produção, mas o Bidu pode esperar mais um pouquinho se o Guilherme Arana viesse. E não falamos agora há pouco que pelo menos a gente contrataria laterais para o Corinthians? Então, isso? É isso. Porque temos hoje em dia o Arana é um belo lateral. Sem dúvida. E aí, Fiel, o que você achou aí da fase de grupo aí da pré-Libertadores que o Corinthians vai enfrentar aí, do adversário? Eu achei um adversário bastante fraco, acho que o Corinthians vai levar aí tranquilamente aí os 2 jogos aí, vai vencer e a gente vai passar aí para a próxima fase. E sobre a renovação de contrato do Romero, você gostou aí de o Corinthians ter proposto só 1 ano de contrato, em vez de ter dado 2 anos de contrato para o Romero? Eu achei que tá bom.
que se o Romero continuar aí produzindo, jogando bem, ano que vem a gente pode fazer outra proposta de mais um ano. E sobre aí o lateral esquerdo, Guilherme Arana, você acha uma boa aí para nossa lateral esquerda, o nome do Guilherme Arana? Eu acho também, pessoal, uma boa opção, um bom jogador, que é a cara do Corinthians, se identifica muito com o Corinthians, e se realmente vir, vai ser um bom reforço aí para a temporada de 2025, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do Gazeta Esportiva. Se você gostou do vídeo aí, pessoal, vamos dar o crédito ao site Gazeta Esportiva. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê aí em um próximo vídeo. E vai Corinthians!